Dia de Flu, dia de clássico, dia do maior inimigo do Fluminense sofrer com o Fluminense. É sobre isso o vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo nesse sábado, 18h30, no Maracanã, contra o Pinóquio da Gama, contra o Vasco, né? E a torcida do Fluminense precisa comparecer, precisa incentivar. O time não tá bem? Não tá bem. Mas é um clássico, é contra o nosso maior inimigo, que não é o Flamengo. O Flamengo é o nosso maior rival, o Vasco é inimigo, sabe? Inimigo desde a época do Verme e do Eurico Miranda. Então é dia da torcida do Fluminense tirar a bunda do sofá e ir ao Maracanã, incentivar o time para a gente conquistar uma vitória, afundar um pouquinho mais o Vasco, né? Apesar do que o Vasco tem técnico e o Fluminense não. O Fluminense vai ter mudanças, vai ter retornos, né, nesse jogo contra o Pinóquio da Gama. O Renato Gaúcho deve levar a campo Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes, Martinelli, Hércules ou Nonato e Ganso, Arias, Everaldo e Serna. É mais ou menos o time que vem jogando desde a lesão do Cano e depois a lesão do Canóbio, né, que fez a cirurgia na face. Né? Então o Fluminense vai com o que tem de melhor nesse momento e ainda tem o retorno no banco do Lima, que deve ficar à disposição do Renato por uma eventual entrada no segundo tempo. Espero que não como fazia o Mano Menezes, na função de armador no lugar do Ganso, mas o Lima vai estar à disposição do Renato Gaúcho, assim como os meninos Isaac e Riquelme Felipe. Então o Fluminense, o Keno também vai estar à disposição do Renato para uma entrada no segundo tempo. Então o Fluminense tem condições, né, se esses jogadores performarem tecnicamente, de vencer o Vasco. O time do Vasco é muito limitado. Eu vi o jogo deles contra o Operário pela Copa do Brasil. Foi um show de horrores. O tal do Lloyd faz uma jogada interessante, 18 ruins. O Verratti está sentindo o peso da idade, embora seja, sim, o melhor cabeceador no futebol brasileiro. Mas o time em si é muito fraco. Felipe Coutinho não joga, né? Ele que joga 45 minutos, dá uma cadência boa ao time do Vasco, mas ele não joga. E o Fluminense não tem obrigação de ganhar, até porque é clássico, mas se você parar e pensar time por time, tirando o Léo Jardim, que é um pouquinho abaixo do Fábio, mas é muito, muito, muito bom, o resto do Fluminense ganha em todas as posições. Né? João Vitor é um zagueiro horroroso, né? O Vasco tem um elenco patético, o português lá, o Nuno, é até um jogador interessante, mas é um time muito ruim. Ainda não deu tempo, certamente, para o Fernando Diniz colocar o coletivo no time do Vasco. Né? Se tivesse colocado, seria um grande problema pelo não coletivo que é o time do Fluminense. Só funciona quando sai a jogada individual ou quando tem os resquícios do Fluminense de 2023, sobretudo ali pela direita. Mas esse time é perfeitamente capaz de ganhar do Pinóquio da Gama. Né? O Fluminense precisa ampliar, né, a freguesia deles com a gente no histórico recente. Né? Por falar em histórico, ao longo da história foram 394 jogos com 125 vitórias do Fluminense, 115 empates e 154 vitórias do Vasco. As décadas de 90 e 2000 e 2010, principalmente 90 e 2000, foram muito ruins nesse confronto entre Fluminense e Vasco. Eu sou do tempo que a gente não ligava por se o Vasco estava jogando bem ou mal, porque o Fluminense ia ganhar. Em 1985, por exemplo, o Vasco jogou uma partida quase impecável. O Fluminense teve 3 chances. Fez um gol com o Branco no primeiro tempo, o Branco saiu, entrou o Renato fez o segundo gol, e o René, se eu não me engano, chutou uma bola que bateu na trave ou passou raspando a trave. Foram 3 chances. O Vasco teve inúmeras chances, Paulo Vitor fez uma atuação fantástica e o Fluminense venceu. Dos anos 90 e a ascensão do gangster, e junto com outro gangster da federação, fizeram com que o Pinóquio da Gama revertesse esse quadro de freguesia. Mas, nos últimos 12 jogos, o Fluminense venceu 6, o Vasco venceu apenas 2 e houve 4 empates. No ano passado, os times se enfrentaram 3 vezes, um empate em 0-0, uma vitória por 2-1 do Fluminense no início do Brasileiro e uma vitória do Pinóquio da Gama por 2-0, naquele gol de dupla mão. Né? A bola
tocaram com a mão na bola 2 vezes e o senhor Daronco não deu nada. Outra derrota para o Vasco, também no Engenhão, também no criminoso gramado sintético, foi por 4-2 em 16 de setembro de 23. Para quem não lembra, né, era para o Verratti ter sido expulso, né, era para um outro jogador que eu não me lembro qual ter sido expulso por entradas acima do tornozelo nos jogadores do Fluminense. Uma foi no Cano, a outra eu acho que foi no André, e o juiz nada fez. E quem era o árbitro? É aquele conhecido nosso, Rafael Claus. Então, o histórico recente é um histórico favorável ao Fluminense. São 6 vitórias em 12 jogos, são 50% de jogos que o Fluminense vence, né, com 4 empates e 2 vitórias do Pinóquio da Gama. Então, manter esse histórico, tornar a vencer. A última partida nós vencemos no ano passado por 2-1, foi lá no Mané Garrincha, né, tomamos um gol besta, e depois fizemos 2, e o Fluminense precisa vencer de novo o Vasco da Gama, precisa vencer o Pinóquio da Gama, para seguir na parte de cima da tabela, para se afastar da zona de rebaixamento, porque o Fluminense está mais perto do Z4 do que do Palmeiras. Então vencer, ganhar esses 3 pontos, aproveitar que Palmeiras e Flamengo se enfrentam, então pode dar um empate aí, e aí diminuir de 8 para 6 pontos a distância para o Palmeiras. É importante, não que eu ache que o Fluminense com Renato Gaúcho vai ser campeão brasileiro, vai ser campeão de nada. Tá? Com Renato Gaúcho, esquece, o Fluminense não vai ganhar nada. Mas para ficar na zona de classificação para a Libertadores e quem sabe, ano que vem, com um novo presidente, ter um técnico de verdade. Então, lugar de tricolor, Rio e Grande Rio, hoje, 18h30, é no Maracanã, incentivando o Fluminense. A gente vem de uma vitória que o primeiro tempo foi horroroso, mas o segundo tempo foi bom, e precisamos da vitória, e para isso precisamos do apoio da torcida do Fluminense, porque senão a torcida do Vasco, inclusive, vai ser maior que a do Fluminense no Maracanã. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.